Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta segunda-feira, 2 de outubro. Empresa de transporte Viamão vence concorrência pública para a privatização da Carris de Porto Alegre. Na zona sul da capital, moradores da Vila dos Sargentos ainda sofrem impactos da cheia do Guaíba. Já em Eldorado do Sul, a segunda-feira foi dia de retomar as aulas nas 19 escolas municipais que interromperam as atividades em função das enchentes. O que melhorou e o que ainda deve ser aperfeiçoado. Uma análise dos 20 anos de vigência do Estatuto do Idoso. E tem também as atrações da agenda cultural para esta semana. A empresa de transportes Viamão venceu a primeira etapa da concorrência de privatização e outorga das linhas da Carris de Porto Alegre. O valor apresentado na abertura dos envelopes hoje foi de pouco mais de 109 milhões de reais. A madrugada começou com um protesto na saída dos ônibus no portão da Carris. Não houve bloqueio e também foi mantido o percentual mínimo de 60% da frota, conforme determinação do Judiciário. Depois de semanas de negociação junto com a direção da empresa e mediadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a Comissão de Funcionários e o sindicato questionam o edital da concorrência sobre o destino da categoria. Ofereceram uma proposta de 12 meses de estabilidade, porém foi rejeitada unanimemente em 2 assembleias. O edital ele não deixa claro o que vai acontecer com os direitos dos funcionários. Somos concursados, não somos um bem móvel da Carris para ser leiloado. Os funcionários da Carris são contra a venda da Carris por um motivo. Eles são concursados. Se for vendida a Carris, eles vão para uma empresa privada. Eles não têm a mesma estabilidade de trabalho que eles têm na Carris. E no momento que eles vender a Carris, 400 e poucos funcionários vão ser demitidos. No início da tarde, 2 empresas apresentaram propostas na sessão da Concorrência Pública Internacional de Privatização da Carris. Uma empresa de São Paulo foi desclassificada por não apresentar a caução exigida no edital de R$600 mil de garantia. Assim, somente a empresa de transportes Viamão chegou à próxima fase da abertura dos envelopes. O valor de outorga ofertado foi de R$2 mil a mais do que o mínimo exigido. A comissão solicitou uma melhoria e os empresários fizeram um novo lance, aumentando a outorga para R$100 mil. Assim, a Carris poderá ser vendida por R$109.951.560. A sessão foi suspensa e começa a correr o prazo de até 15 dias para analisar os documentos de habilitação. Agora nós vamos examinar a documentação, então, da empresa que fez a melhor oferta, que ainda não é a vencedora, ela só fez a melhor oferta. Se os atestados dela forem bons, né, tiverem adequados, aí a gente chama adjudicar, ou seja, a gente realmente declara ela vencedora. A segunda colocada, ou qualquer um, pode recorrer. Né, tem um período de recurso aí, e aí se responde, mas se tudo correr com normalidade, a ideia é que a partir do momento que é publicado no Diário Oficial a vencedora, 30 dias úteis se assine o contrato. A venda representa transferir o controle acionário integral da Carris e seus bens, além da concessão por 20 anos da operação de 20 linhas da companhia. A Prefeitura vem participando da construção de uma proposta para os funcionários. 718 teriam estabilidade de 1 ano, podendo ser ampliada para outros 400, conforme proposta na mediação do TRT. O sindicato e a comissão negociadora se retirou desse processo. Então, se dependesse da vontade da prefeitura, do prefeito, do vice, das secretárias, do secretário e secretária, nós teríamos resolvido esse assunto já. Mas é importante dizer aqui, alto e bom som, que não fomos nós que nos retiramos da mesa. E eles entenderam que não. O que nós vivemos aqui, a gente vive em Salvador, vive em Goiânia, em Brasília, em todos os lugares. O sistema faliu antes da pandemia, escancarou na pandemia. Então, é um sistema que, se lá atrás pode ter sido lucrativo, hoje é bastante complicado, né? Nós estamos aportando aí mais de 100 milhões para o sistema este ano, aportamos isso no ano passado,
para você não elevar a passagem. Então, hoje me parece que não é um mercado tão atrativo. Então, gostaríamos que tivesse mais empresa. Mas os 110 milhões é uma expectativa maior do que o próprio tribunal estimou para esse processo. Então, teve uma vencedora. A empresa, que pode ser a nova proprietária da Carris, opera o transporte coletivo urbano de Viamão e a ligação metropolitana da cidade com a capital. Se incorporar às linhas, deve quase dobrar a frota atual e também prevê fazer adequações e investimentos. São desafios grandes, não queremos antecipar ainda, não é o momento. Nós temos informações preliminares, foram disponibilizadas durante o processo licitatório, na fase de due diligence, mas realmente para conhecer a operação tem que estar lá dentro. Então, mas seguramente são investimentos significativos que têm que ser feitos para colocar a operação num padrão que a gente deseja. A tarifa, o cálculo tarifário, ele impõe um tamanho de estrutura de capital humano para a tua devida operação, né? Então, acho que o mais importante é a gente adequar essas duas equações do que o cálculo tarifário permite e o que, né, é necessário para realmente operar o negócio. Os profissionais assim que são dedicados, que são focados no seu trabalho, com certeza será todo o nosso intuito em preservar essas pessoas na operação. Com certeza será mantido o nome, um nome que tem uma história, né? A empresa de transporte coletivo Carris começou como uma empresa privada, né? Então é uma história aí né, secular, então não, de maneira alguma pensamos em trocar o nome. Neste domingo, Dia Internacional da Pessoa Idosa, um marco na legislação que protege os direitos de quem tem mais de 60 anos, completou 2 décadas. É o Estatuto da Pessoa Idosa, que garante proteção contra aumento abusivo nos planos de saúde, passagem gratuita e prioridade no julgamento de processos judiciais, entre outros muitos avanços. E a gente vai falar mais sobre esses direitos com a Iride Cristófoli Caberlon, que é presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, está comigo aqui no estúdio. O Brasil tem 30 milhões de pessoas idosas, né, em torno de 30 milhões, representa quase 20% aqui da população do Rio Grande do Sul, né, aqui no estado. A gente vive um envelhecimento, né, um processo de envelhecimento da população muito grande. Diante desse cenário, né, de ser uma população tão grande, qual o desafio, né, para esse Estatuto da Pessoa Idosa? Ele ainda precisa ser mais conhecido por quem precisa buscar esses direitos ou é no cumprimento que ainda precisa melhorar? Bem-vinda aqui ao Redação TVE. Muito obrigada, Fernanda. Uma boa noite aos telespectadores. Quero agradecer a oportunidade e o convite de estar aqui neste dia. Realmente, ontem foi o Dia Internacional e Nacional da Pessoa Idosa. Quero parabenizar a todos os idosos do nosso estado por esse dia. E hoje também começou a Semana Estadual da Pessoa Idosa, que todos os anos acontece aqui no nosso estado. O Estatuto da Pessoa Idosa realmente foi um marco legislativo muito importante, cujo autor foi o senador Paulo Paim, ao qual nós devemos muita gratidão por essa iniciativa e por essa homologação do Estatuto da Pessoa Idosa. E esse estatuto ele veio realmente ratificar a política estadual e também a política nacional da pessoa idosa, e ele nos deu a possibilidade de implementar a garantia dos direitos da pessoa idosa e garantir também as grandes ações importantes que são necessárias para atender às demandas da nossa população idosa. Então, garantiu direitos na área da saúde, na área da assistência, na área do esporte, cultura e lazer e de outras muitas áreas. O Estatuto da Pessoa Idosa, ele é pouco conhecido, principalmente pela própria pessoa, pelas famílias e também pela sociedade civil. É importante que
todas as entidades da sociedade civil, órgãos públicos, as frentes parlamentares que nós temos, trabalhem para a divulgação desse estatuto, para que todos o conheçam, mas principalmente para que ele seja implementado através de projetos, programas e ações importantes para atender às demandas dessa população, que são muito grandes. Hoje, o nosso estado está em torno de 20% da população idosa. Muitas pessoas residem na zona urbana, mas temos também muitas na zona rural que têm pouco acesso ao conhecimento, pouco acesso aos bens e serviços ainda, e também as famílias têm pouco poder aquisitivo para atender essas demandas dos seus entes queridos. Pois é, porque essa questão, né, mesmo do endividamento, né, da falta de remuneração ao trabalho doméstico, né, muitas pessoas idosas que trabalham, por exemplo, cuidando de netos, é um desafio que segue ainda e que ultrapassa até mesmo, né, o que a gente vem pensando e muitas vezes o preconceito que a gente possa ter sobre a pessoa idosa, né? Então, ela é uma população que exerce muitos papéis na sociedade, né? Exato. Então, nós vemos exatamente que as mulheres que estão em maior número hoje e que estão com uma longevidade bastante grande, que chegam aos 90, 95, 100 anos ou mais, e elas continuam sendo as cuidadoras, né? E elas continuam cuidando e vivem numa pobreza com restrição da garantia dos direitos, né? A outra coisa importante que o Estatuto veio e nos trouxe foi não a instituição, mas a ratificação da criação dos conselhos de direitos, né, que exercem o controle social, tanto para os órgãos governamentais, como também para a sociedade civil. E, graças a esses conselhos, está tendo um avanço muito grande na proposição de políticas públicas, na execução de programas e ações, e, ao mesmo tempo, na fiscalização das entidades da sociedade civil, naquelas instituições que hoje elas recebem as pessoas idosas nas casas geriátricas, nos asilos, que são denominadas hoje instituições de longa permanência, e que são instituições filantrópicas e que não têm os recursos suficientes para fazer o atendimento adequado, do cuidado diário, cuidado permanente, porque os recursos públicos são muito escassos e também os recursos da própria instituição também são escassos, né? E essas instituições necessitam de profissionais qualificados, capacitados, cada vez mais, porque esses idosos que estão nessas instituições, eles estão com idade avançada e quanto mais a idade avança, mais necessidades especializadas de cuidados essas pessoas têm. Sim, órgãos como o próprio Conselho Estadual, né, que a senhora preside, né, a senhora mencionava a importância desses órgãos, né, e para a gente finalizar, qual, assim, na sua avaliação, a mudança que precisa haver na cabeça das pessoas, né? Nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa, que a gente precisa conhecer mais, mas para quem é mais jovem, para quem ainda não chegou nos 60 mais, o que precisa mudar ainda para auxiliar também nesse processo da gente fazer esses direitos valerem? Na realidade, se a gente vai pensar no envelhecimento, ele começa desde o nascimento, né? A cada ciclo de vida que passa, é importante que a gente tenha uma visão maior da garantia dos direitos humanos e sociais fundamentais de todas as pessoas, e especialmente para as crianças e para os idosos, né, que são as populações mais sensíveis e que precisam de mais cuidados. Então, as pessoas idosas, elas precisam se apoderar mais, né, dos seus direitos, elas precisam conhecer, divulgar, se apropriar e cobrar dos entes públicos, né, dos seus gestores públicos,
o atendimento das suas demandas. Então, eles têm que ser protagonistas da sua própria política pública e contagiar as gerações jovens e as próprias famílias nesse sentido, porque quem vai fazer com que as políticas públicas realmente sejam implementadas e avancem nos desafios, na mudança cultural, de como ver essas pessoas idosas, que elas trabalharam a vida toda, que deram o sustento às suas gerações, que trabalharam com afinco para a construção da família, da sociedade, do país, do próprio município, o Estado, elas têm que agora serem valorizadas, elas têm que agora receberem um retorno em questão de cuidados e de garantia de direitos, muito mais porque elas se tornam frágeis, né? E a outra coisa importante, nós devemos respeito, nós devemos proporcionar autonomia, novas oportunidades de saúde, cultura, e lazer. Fazer valer, né, o Estatuto da Pessoa Exatamente. Idosa. Com certeza, né, a senhora nos traz essa reflexão, né, e a gente vai seguir noticiando aqui e refletindo sobre a importância, né, do Estatuto da Pessoa Idosa e de todas as reflexões que a senhora nos trouxe. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista. A gente conversou com a presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, a Iride Cristófoli Caberlon. Muito obrigada mais uma vez e uma boa noite, uma ótima semana. Muito obrigada, agradeço o espaço e a oportunidade. Boa noite. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, a gente vai saber como está a situação na Vila dos Sargentos, que foi atingida pela cheia do Guaíba na zona sul da capital. E tem as atrações da agenda cultural para esta semana. Pois não sou bom no xalala. Em Porto Alegre, a noite de segunda-feira começa com céu limpo. Neste momento, no alto do Morro Santa Teresa, temperatura em leve declínio, na casa dos 16 graus. O Redação TVE está de volta para falar sobre a situação na Vila dos Sargentos, zona sul da capital, que foi uma das regiões mais prejudicadas pelas enchentes de setembro. O mês mais chuvoso em Porto Alegre desde 1916, quando começaram as medições oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia. Na última semana, a enchente deixou um rastro de destruição. Hoje foi dia de secar roupa e renovar a esperança de voltar para casa. Romilda ainda espera a água baixar. Foi de repente assim. Tivemos que sair debaixo da água, cara. Pegar as crianças e ir correndo com a água até aqui assim. Perdeu tudo? Tudo. Tô só com a roupa do corpo. A Solange mora na beira do Guaíba e, precavida, por enquanto, só entra em casa assim, pela janela. É que na porta ela mantém os sacos de areia que evitaram um novo alagamento no último sábado, quando o vento voltou a soprar de sul. Já nos dias anteriores, o prejuízo foi inevitável. Passou a janela, daí tivemos que tirar as coisas, né? Que eu consegui tirar, eu botei ali nos meus vizinhos, que era mais alto, e fomos tirando, né? Geladeira, TV, essas coisas, consegui salvar mais. Armário, colchão, até consegui dar uma levantada, mas armário se foi tudo, né? Comida também que estava ali dentro. Os principais prejuízos dos moradores foram materiais. Uns perderam casas, infelizmente as casas caíram, outros perderam todos os móveis. A Vila dos Sargentos é uma área de risco de Porto Alegre considerada uma das mais vulneráveis para inundações. Os moradores têm o Guaíba como vizinho e aqui, como vocês podem ver, muitas casas continuam alagadas. As ruas na beira do Guaíba foram tomadas pelo entulho. Quase metade das casas foi inundada na vila, que tem cerca de 3.000 habitantes. Em alguns pontos, a água subiu até 1,5 metro. O Birajara mora na parte mais alta e não chegou a ser atingido, mas saiu para ajudar os vizinhos.
Nós ajudava as pessoas a se equilibrar na água, porque a água estava onda muito forte, né? Tava batendo nas paredes assim das casas. A gente ajudava equilibrando as pessoas para não cair dentro d'água, né? Os cachorrinhos também. As pessoas saíam e os animais ficavam para trás se afogando e eu tive que ajudar os bichinhos, né? Senão os bichinhos ficavam morrendo afogados ali. A Associação de Moradores recebe doações da comunidade da Defesa Civil. Além de roupas, estão sendo distribuídos colchões, água e cestas básicas para ajudar quem sofre com as enchentes. Os moradores estão precisando de cama, colchões e alguns móveis, armários, eletros, geladeira, máquina de lavar, porque teve uns que foi tudo para... O Guaíba literalmente carregou tudo para dentro. No caso da Patrícia, as paredes também vieram abaixo. O Guaíba engoliu toda a casa de madeira em que ela morava com o marido, 2 filhos e uma cunhada. E o material reciclável que ela tinha separado foi junto. Eu só vi meus documentos dos meus filhos e algumas roupas só. Porque não deu para tirar nada. E agora? Agora eu tô no meu solto, tô esperando ajuda, né? Preciso de ajuda, um aluguel social. Enquanto isso, ela segue na luta para garantir o sustento da família. E em Eldorado do Sul, onde a enchente atingiu diretamente mais de 5.000 pessoas, a segunda-feira de tempo firme também foi de retorno às aulas. Na última semana, por causa da chuva e da cheia, foi preciso suspender o trabalho em 19 escolas. 6.200 alunos retornaram às escolas. No bairro Cidade Verde, onde as ruas ficaram alagadas na semana passada, a escola Luísa Maria César voltou a receber os 800 alunos da educação infantil até o 9º ano. Foi muito complicado semana passada para a gente, essa função toda com a água. Muitas famílias da nossa escola têm problema, né? A gente está retornando hoje, graças a Deus, assim, tem sol. As famílias estão voltando, a grande maioria dos nossos alunos está voltando na escola. E a gente está aqui para ajudar no que for possível, ainda continuamos ajudando as famílias, nos ginásios tem gente ainda. E a gente está dando todo o apoio possível necessário para todo mundo, né? O retorno é um tanto complexo, porque ainda temos 130 pessoas alojadas. Então é muito difícil para as famílias voltarem a essa normalidade. Porém, é necessário que isso aconteça, porque as aulas que foram suspensas terão que ser compensadas aos sábados, né? Então, e ainda temos a insegurança que se teremos outra enchente ou não. Então, já vamos começar a compensar essas aulas imediatamente, exatamente por essa instabilidade do nosso tempo. No ginásio Eliseu Quinones, há ainda 70 pessoas abrigadas. Outras 65 estão acolhidas no ginásio do loteamento, onde são preparadas as 4 refeições oferecidas por dia para as pessoas que não podem retornar para casa. O município está há 26 dias com pontos de alagamentos e, em alguns bairros, ainda há ruas com água acumulada. Onde já secou, os moradores seguem no processo de limpeza. De acordo com a Defesa Civil, é preciso que o Guaíba volte à marca dos 2,30 metros para normalizar a situação em Eldorado. Para que a água saia da cidade de Eldorado, né? Saia das nossas ruas, pelo menos. Nós estamos com esperança, tem um bom sol, não é? Temos sol aqui, esperamos que continue o tempo seco e o vento sul não volte a nos atrapalhar. A gente ainda tem água na cidade, nas partes mais periféricas, tem ainda algumas pessoas sem energia. E é um retorno bem difícil, né? Porque a cidade, além de estar com água, ela também está muito suja, então nós vamos trabalhar aí para fazer mutirões de limpeza, continuar ajudando a população. O que mais agora está afligindo a população é porque muitas pessoas precisam de apoio, né? Com alimentos, água potável, e para poder aí retomar as suas vidas. Então hoje nós estamos fazendo, a principal força-tarefa é em questão de alimentos. Nós vamos precisar da ajuda da sociedade e das entidades que puderem ajudar Eldorado do Sul, para aquelas famílias mais humildes, mais carentes, pessoas que têm sacrifício para comprar um fogão, né? Comprar uma máquina de lavar, uma geladeira e perderam agora, porque não que eles não cuidaram, eles cuidaram. Eles levantaram as suas geladeiras, levantaram os seus móveis, mas a água subiu além da expectativa. Quem tiver interesse em doar móveis ou eletrodomésticos pode entrar em contato com a Prefeitura pelo número 51 98595 1470. E o tempo seco ainda predomina amanhã durante boa parte do dia, mas a chuva volta ao estado e se espalha a partir da tarde para a noite no Rio Grande do Sul.
Nós vamos conferir agora os detalhes e como ficam as temperaturas no mapa da previsão. A terça-feira começa com sol e nuvens em todo o estado, mas uma área de instabilidade avança ao longo do dia a partir do nordeste da Argentina. As pancadas de chuva devem se intensificar no final da tarde e o tempo fica instável em todas as regiões durante a noite. Há risco de temporais isolados e queda de granizo. Apesar das mínimas baixas pela manhã, as temperaturas permanecem amenas, com marcas acima dos 20 graus na maior parte dos municípios. Em Porto Alegre, variação de 10 a 25 graus. Entre 9 a 21 graus em Pelotas. E em Erechim, os termômetros vão dos 10 para os 27 graus. E a agenda cultural para esta primeira semana de outubro vem cheia de destaques no cinema e na música. Vamos conferir. Com o tema Porto Alegre século XX, o Sarau Elétrico terá leituras dos escritores Arthur de Faria e Rafael Guimarães. Pedro Longe se apresenta na canja musical do tradicional evento das terças-feiras, às 8h30 da noite, no Bar Ocidente. O cantor e compositor transita pelos ritmos brasileiros e latinos e tem 4 álbuns lançados. Menos vida temos pressa, por mais livre que se possa ser. Ao longo dessa semana, a Cinemateca Capitólio exibe filmes de destaque na produção contemporânea de Brasil e Portugal. Entre eles, o documentário Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça. Cinemas que morreram e que voltaram como templos. E o ficcional Lobo e Cão. Dirigido por Cláudia Varejão, a obra é uma coprodução entre Portugal e França. Na história, uma jovem em uma ilha questiona as diferenças nas formas de educar meninas e meninos. Os Serranos comemoram 55 anos. Vai ser no Teatro do Bourbon Country na quinta-feira às 9 da noite. Com a participação de ex-integrantes, eles sobem ao palco para tocar as canções que marcaram a trajetória do grupo, que nasceu no município de Bom Jesus, com a dupla de gaiteiros Edson Becker Dutra e Frutuoso Luiz. Flu e Carlinhos Carneiro se reúnem para a apresentação no Ocidente Acústico. A dupla celebra a parceria e os 45 anos de Carlinhos e promete interpretar os maiores sucessos da carreira. É nesta quinta-feira, às 9 da noite, na Casa do Bairro Bonfim. Rosa Tatuada estará no Bar Opinião, quinta-feira, às 10 da noite. No setlist, os sucessos do grupo, que festeja 3 décadas e meia de trajetória. Tá aí, a gente encerra o Redação com o Pedro Longes, acompanhado de Daniel Miller. Nós voltamos amanhã, às 6h30 da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide. Que alegria de poder cantar. Hoje estão passeando, neles monteando, desenfreadamente em direção ao nada. Livres, soltos, arredios, brutos, vagos e desprendidos. Cavalos no meu quarto, sonhos no varal, desejos estendidos postos pra secar. O nada é o bastante, futuro é como um quadro, um trilho imaginário, pouca precisão. E a realidade